Então, como tratar esse conflito? Pessoal, quando existe essa declaração que essas duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, eu devo perguntar o seguinte, né? Qual é o pressuposto, né? Qual é o porquê que sustenta a afirmação que não conseguimos produzir 5.000 peças e ao mesmo tempo atingir 95% de service level, né? Por que o gestor da produção ele está assumindo essa premissa, né? Quando ele declara que não é possível atender essas duas coisas, qual é o pressuposto que sustenta isso, né? Então, qual é o porquê? E uma vez que ele relate isso, esse pressuposto, esse porquê, ele é falso ou ele é verdadeiro? Então, eu quero entender. Ele falou que realmente ele não consegue atender as duas coisas, então como que a gente deve se portar? Perguntar por quê, ok? Então eu devo desafiar esse pressuposto. Qual é o pressuposto adjacente, né? Que é o termo que a teoria das restrições chama para tentar entender os porquês que estão causando o conflito. Então assim, por que você não consegue atingir as 5.000 peças e ao mesmo tempo você não consegue atingir os 95% de entrega ao cliente? O que ele respondeu? Olha, eu não consigo bater a meta de 5.000 peças por dia porque o mix tem muitos produtos lentos de F, G, H e I. Então, ou seja, quando nós temos produtos desse tipo, o processo acaba sendo muito mais lento. Lembra-se, a gente tinha produtos A, B, C, D e E, F, G, H e I. São 10 tipos de produto. E ele fala o seguinte, olha, quando eu faço alguns produtos, por eles serem lentos, eu não consigo bater as 5.000 peças. E por que você não consegue bater 5.000 peças quando você produz esses produtos? Porque esses produtos eles têm um tempo de ciclo longo, né? E porque também eu preciso fazer muitas viradas de setup. Então, quando eu produzo esse tipo que já é lento e quando eu faço muita virada de setup, realmente a coisa fica complicada nesse tipo de mix. E, consequentemente, o gestor da produção ele diz o seguinte, olha, falta capacidade produtiva para fazer um mix desfavorável em alguns dias da semana. Então, existe realmente uma combinação de mix que eu tenho que te entregar, PCP, mas por eles serem lentos e por eu estar fazendo um vira-vira na produção, eu realmente não consigo entregar. E como ele é cobrado muitas vezes por números, ele tende a fazer um mix que na cabeça dele é mais favorável e acaba não atendendo o serviço ao cliente, né? O nível de serviço ao cliente que a gente chama de service level. Então, a partir desse momento aqui, a gente entendeu qual é o pressuposto adjacente. O que está levando aquele gestor da produção, né, a realmente dar uma preferência em relação a peças que aparentemente são mais tranquilas de serem produzidas e deixar algumas de lado. Mesmo porque no dia a dia pode ser que ele esteja sendo muito mais cobrado pelos números e não tanto pelo service level. Mas aqui está aquela premissa de entender o porquê que na cabeça dele ele diz que não consegue atender as duas coisas, tá bom? Então aqui está aí o que a gente chama de pressuposto adjacente que causa o conflito pelo conceito de teoria das restrições. Então vamos entender um pouquinho o que a gente faz com esse pressuposto. Qual é o pressuposto adjacente que causa o conflito então? Então, o que está causando o conflito, o pressuposto é o seguinte, olha, bater a meta de 5.000 peças dia e 95% de atendimento ao cliente não pode existir ao mesmo tempo porque me falta capacidade produtiva para certos mix de produção. Então, o pressuposto do gestor da produção é esse. Ele não consegue fazer as duas coisas porque, na opinião dele, para alguns tipos de mix, ele não tem capacidade produtiva. Então, está aí o que é chamado de pressuposto adjacente. Agora a gente vai tentar entender como que nós analisamos esse pressuposto para verificar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então vamos lá. O pressuposto adjacente, ele é verdadeiro? Então isso que a gente acabou de afirmar no slide anterior, será que esse porquê, essa crença que está na cabeça do supervisor, ele faz sentido na verdade? Ou ele não é verdadeiro, né? É um pressuposto errôneo? Então vamos lá. Ó.
como podemos analisar a capacidade rapidamente para verificar se ela existe ou, na verdade, ele realmente não tem essa capacidade? Podemos fazer um cálculo rápido de capacidade no recurso restritivo se coletarmos alguns dados? Será que estamos desperdiçando tempo em nosso recurso restritivo? Pessoal, recurso restritivo, eu vou explicar no próximo slide, é aquela operação no sistema onde você tem aí um tempo de ciclo mais lento, onde ela é mais demorada, ok? Então vamos entender um pouquinho qual é a capacidade que a gente analisa sempre em relação ao recurso restritivo. Então, qual é a capacidade na operação restrição? Esse é o tipo de análise que nós temos que fazer para responder para o gerente da produção, para ver se ele está correto ou não em relação ao pressuposto dele. O que é capacidade na operação restritiva? Pessoal, imagina esse sistema aqui, que é um fluxo de água por gravidade. Então aqui existem vários tubos com diversos diâmetros diferentes. Então onde você acha que está a restrição? Porque é a restrição que vai determinar o volume de água que corre pelo sistema. Então se você for perceber bem, aonde nós temos a maior restrição dessa tubulação, que limita o fluxo de água, é na seção E, ok? Então, essa seção E é a que restringe esse fluxo de água que cai por gravidade e define a entrega do sistema. Então, é nessa seção E, é nessa seção restrição, que a gente também chama de gargalo, que eu preciso analisar a minha capacidade. Então, vamos dar sequência para verificar se esse gestor da produção, o pressuposto dele está correto ou não. Então vamos lá. Então vamos dizer que nesse recurso restritivo, nessa restrição, nesse gargalo, existem 3 máquinas. A máquina 1 produz o produto A, B e C, a máquina 2, D, E e F, e a máquina G, os produtos mais lentos, G, H, I e J. Aqui está o tempo de ciclo de cada máquina, então esse aqui é o tempo de ciclo médio, 18 segundos para fazer os produtos A, B e C. Aqui é o tempo de ciclo médio de 49 para fazer os produtos D, E e F, e 78 tempo de ciclo médio para fazer os produtos G, H, I e J, que são os produtos mais lentos. Aqui é a minha capacidade em termos de tempo, ou seja, é o meu tempo disponível por dia. Então se eu multiplicar 7 horas vezes 3 turnos, eu tenho 75.600 segundos disponíveis por cada máquina. Se eu divido esse tempo disponível pelo tempo de ciclo, eu tenho a capacidade por dia a 100%. Então a máquina 1 ela tem uma capacidade dia de 4.200 peças, a máquina 2 1.543 e a máquina 3 969 peças dia, que dá um total aí de 6.712 peças. E qual é a demanda de produto? Eu tenho que fazer 5.000 peças distribuídas entre os produtos da máquina 1, geralmente 3.000 peças, máquina 2, 1.200 peças e máquina 3, 800 peças. Então, pessoal, eu tenho então uma capacidade protetiva, ou seja, se eu tenho capacidade de 4.200 peças e a demanda é 3.000, eu tenho uma capacidade protetiva de 28,6. Está me sobrando 28,6% de capacidade. Se eu tenho uma capacidade por dia de 1.543 peças na máquina 2 e eu tenho uma demanda de 1.200, eu tenho uma capacidade sobrando, que a gente chama de capacidade protetiva, de 22%. A máquina 3, eu tenho uma demanda de 800 e a minha capacidade é 969. Então eu tenho uma capacidade protetiva sobrando 17. E em média eu tenho 25% de capacidade produtiva. Então, teoricamente, eu posso afirmar que, a princípio, olhando simplesmente os números, a célula alfa ela tem capacidade. Esse gestor de produção ele tem capacidade, a não ser que ele esteja desperdiçando recurso dentro da operação restrição. Ele esteja desperdiçando tempo na operação restrição, coisa que nenhum gestor vai admitir. Então, aqui,
mostra, a princípio, olhando os números, que ele tem capacidade. Então vamos dar sequência no nosso tipo de análise. Esse pressuposto adjacente, dito pelo gestor da produção, ele não é verdadeiro, ele é errôneo, ele é falso, né? Por quê? Eu devo afirmar o seguinte: a capacidade atual da operação restrição são 6.712 peças e a minha demanda atual é 500. Portanto, eu tenho uma capacidade produtiva de 25,5%. Então está me sobrando. A não ser que eu tenha um desperdício muito maior que esse, eu tenho capacidade. E como é um recurso restritivo, toda a melhoria tem que estar focada nele. Então, a princípio aqui, eu posso entender que esse pressuposto ele é falso, né? E quando eu consigo explicar para o gestor da produção de uma maneira adequada, né, colocando todos os dados na mesa, né, eu faço com que ele possa entender o que está acontecendo por detrás do pressuposto, e uma vez que ele entenda que aquela percepção dele não é verdadeira, né, eu realmente não tenho mais conflito. Então, se eu não tenho mais esse conflito, eu posso estar trabalhando tanto para entregar 5.000 peças por dia, mas também com 95% de atendimento à programação diária em relação à produção. Não existe mais conflito entre o gestor da produção e o gerente do planejamento, ok? Então, essa é o tipo de análise que a teoria das restrições faz. Isso chama-se diagrama de nuvem, né? Diagrama de dispersão de nuvem. Por quê? Porque nuvem é aquela coisa mais nebulosa que acaba fazendo com que as pessoas não enxerguem tanto a solução do problema. Quando você estrutura o problema dessa forma e tenta desafiar um pressuposto que leva duas pessoas diferentes a agir de formas diferentes, você tenta entender esse pressuposto e achar que um deles não é verdadeiro, o conflito se acaba. Foi o exemplo que nós demos aqui. E se o pressuposto fosse realmente verdadeiro? Se realmente o gestor da produção tivesse certo em relação à falta de capacidade, né? A minha capacidade excedente, a minha capacidade protetiva, ela fosse, sei lá, 5%, 10%. Então, o que eu faria? Eu precisaria ter realmente uma coisa que a teoria das restrições chama de injeção. Eu precisaria ter uma ação sobre a capacidade para tentar gerar mais capacidade no recurso restritivo. Então, são aí os passos, né, 2 e 4 da teoria das restrições. O primeiro passo é determinar a restrição, segundo é explorar, né, em termos de tempo, o terceiro é subordinar todos os demais recursos na velocidade da restrição, o quarto é elevar a restrição, ou seja, eliminar desperdício, e o quinto é procurar uma nova restrição. Eu já fiz um vídeo específico em relação a isso, sobre os 5 passos, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Se o pressuposto realmente fosse verdadeiro, se naqueles cálculos que eu fiz realmente constatasse que o supervisor realmente não tem capacidade produtiva, eu teria que fazer esse tipo de injeção, teria que ter um evento Kaizen para remover desperdício na restrição, para que ele pudesse ter um pouco mais de capacidade e tentar atender aí não só as 5.000 peças, como os 95% em relação ao atendimento ao cliente. Então, uma vez que eu tenho aí uma injeção, um evento Kaizen, o conflito também deixa de existir.